Eu quero convidar vocês a abrirem a Bíblia em Ageu, capítulo 2, do verso 1 ao 9. Eu quero ler esse texto com vocês e depois a gente medita um pouco nele. Acompanhe comigo a leitura. Veja o que diz a palavra de Deus. No 2º ano do reinado de Dário, no 7º mês, no 21º dia do mês, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: Fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao remanescente de todo o povo, dizendo: Quem de vocês que tenha sobrevivido contemplou este templo na sua primeira glória? E como vocês o veem agora? Por acaso não é como nada aos olhos de vocês? Mas agora o Senhor diz: Seja forte, Zorobabel, seja forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e vocês, todo o povo da terra, sejam fortes, diz o Senhor, e trabalhem, porque eu estou com vocês, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a aliança que fiz com vocês, quando saíram do Egito, o meu espírito habita no meio de vocês. Não tenham medo, pois assim diz o Senhor dos exércitos: daqui a pouco, mais uma vez, eu farei tremer o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei tremer todas as nações e serão trazidas as coisas preciosas de todas as nações, e encherei este templo de glória, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória deste novo templo será maior do que a do primeiro, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Até aqui a leitura da palavra de Deus, você pode sentar. Tem muita coisa na vida que quebra e a gente consegue consertar. Esse vaso que caiu aqui, eu acho que para ele já não há mais conserto. Mas uma das coisas difíceis de consertar na vida é a tal da confiança. Se você já passou por isso, quando alguém quebra a confiança contigo, a gente sabe que não é um caminho tão simples assim para que as coisas voltem a ser como um dia foram. Talvez um relacionamento de marido e mulher, talvez uma amizade perdida, um colega de trabalho em quem a gente confiava e ele dá uma fora e a gente fica um pouco de vez expressando e de alguma forma mostrando que tem coisa na vida que realmente é difícil voltar para o lugar, é difícil consertar. E relacionamentos rompidos são uma dessas coisas difíceis na vida de a gente ajeitar. A gente está diante de um texto que foi escrito por um povo que estava começando a pensar a vida de uma forma errada. A gente sabe que é difícil restaurar um relacionamento e que tem, às vezes, dificuldade de confiar de novo. Mas não faz sentido nenhum a gente não querer confiar em Deus. Não faz sentido nenhum a gente pensar em alguém que é verdadeiro, que é justo e que é santo, e a gente desconfiar dessa pessoa. Mas era o que estava acontecendo com o povo de Israel. De alguma forma ou de outra, eles haviam sido resgatados por Deus, mas eles estavam questionando um pouquinho a beleza, a grandeza da obra de Deus. Eles tinham sido chamados para reconstruir um templo que representava a presença de Deus, mas eles agora estavam achando que aquela obra não era uma coisa que valia a pena eles desgastarem o tempo deles. Eles não estavam percebendo a vida da forma correta. Eles estavam olhando para as coisas e falando: não vale a pena investir o tempo nisso. Quando, na verdade, eles precisavam olhar para Deus e entender que em Deus a gente deve confiar. Esse texto é escrito em meio a pessoas que estavam desanimadas. Pessoas que estavam, de alguma forma, questionando se valia a pena servir a Deus. Se realmente era um tipo de trabalho que traria algum tipo de retorno para eles, o trabalho em nome de Deus. E aqui, Ageu, mais uma vez, é levantado como um profeta de Deus, para pregar mais uma vez. Só que dessa vez,
Ageu quer corrigir o coração daquele povo. Ele quer que o povo, de alguma maneira, perceba que não se trata da nossa confiança em relação à obra de Deus, mas se trata de olhar para Deus e perceber que Ele é comprometido com a própria obra dele. Não é o nosso compromisso, em última instância, que leva a obra de Deus adiante. É o próprio compromisso de Deus com a obra dele, com o povo dele, que deve impactar a vida de um cristão e do povo do Senhor, para que o povo não pare e não desanime. O que a gente faz quando a gente está desanimado em relação à obra do Senhor? Ageu vai nos mostrar que nós precisamos olhar para o Senhor e aprender do Senhor que Deus está comprometido com a restauração do seu povo. Mais do que nós estamos muitas vezes comprometidos com a obra do Senhor, às vezes a gente precisa lembrar de que Deus, Ele está comprometido com a restauração do seu povo. E isso, em última instância, é o que mais importa e é o que deve impactar a vida do povo do Senhor, para que o povo de Deus não se lance ao desânimo e deixe de servir a Deus. E esse texto nos mostra essa verdade, expondo aqui ou demonstrando algumas dessas demonstrações de compromisso de Deus com a restauração do seu povo. Em primeiro lugar, eu quero destacar esse compromisso de Deus com a restauração do seu povo através do convencimento do Senhor da miséria do próprio povo. Nos versos 1, 2 e 3, a gente vê um problema, e a gente vê que Deus demonstra compromisso com o povo dele, não só abençoando, mas às vezes confirmando que o povo está numa situação muito ruim. Olha como o texto começa. No 2º ano do reinado de Dário, no 7º mês, no 21º dia do mês, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu. A gente pode, numa leitura rápida, desconsiderar essas datas e pensar o que isso importa. Mas a data aqui registrada por Ageu é muito importante. Era o final de uma das festas mais importantes no meio do povo de Israel. Eles celebravam 3 grandes festas por ano: a Páscoa, a festa da colheita, que eles chamavam, e a festa dos tabernáculos, que também era conhecida como a festa das cabanas. E o mês aqui especificado por Ageu é exatamente o final dessa festa. Esse era um momento onde o povo todo se reunia e eles adoravam e celebravam a Deus. E como o nome diz, festa das cabanas, havia um tipo de simbolismo, onde por 7 dias o povo precisava ficar morando fora das suas casas, como se fossem em casas feitas com palhas, e uma estrutura meio assim para lembrar do momento em que eles foram peregrinos e forasteiros ali no Egito, e Deus foi conduzindo eles. E no meio dessa festa todo mundo está reunido. E aí no verso 2 o texto diz: fale agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao remanescente do todo o povo. Se você tem prestado atenção na leitura de Ageu, constantemente esses nomes se repetem. Zorobabel aqui é o governante mesmo, civil, representando todo o povo ali, diante das outras nações e diante do próprio Deus. Josué aqui, filho de Josadaque, é o representante espiritual. E a menção aqui é que a mensagem de Ageu, ela não foi feita em silêncio, ela alcançou todo mundo. Era um momento propício, todo mundo estava parado, pensando nas coisas que Deus fez, e Deus levanta Ageu para deixar uma palavra com o povo. A pergunta é, por quê? E que mensagem é essa? E no verso 3 o texto diz, o próprio Deus diz: quem de vocês que tenha sobrevivido contemplou este templo na sua primeira glória? E como vocês o veem agora? Por acaso não é como nada aos olhos de vocês? Veja, Deus confronta aqui o seu povo, porque aos olhos do próprio povo, aquela reconstrução não era muita coisa. Esdras, um contemporâneo, vai aqui dizer que o povo chora quando os alicerces do templo são lançados. Talvez seja difícil para a gente compreender o que está acontecendo, mas o primeiro templo foi construído sob o governo de Salomão.
E aquilo foi uma das coisas mais grandiosas que o povo de Israel já passou. Tudo foi feito de uma maneira muito rica, muito abastada. Era ouro nas paredes, madeira, eram muitos detalhes. Na verdade, todo Israel e as outras nações ajudaram para que o templo fosse construído, porque aquele lugar representava a presença de Deus no meio do povo. E quem viu aquela grandeza num primeiro momento, e agora vê um segundo templo, mais ou menos, vê Jerusalém toda destruída, vê as coisas, parece que meio caminhando, não numa direção tão gloriosa, tão grandiosa, estavam desanimados. Os mais velhos, dentro do povo de Deus, em vez de encorajarem os mais novos, eles estavam desencorajando. E o incrível aqui é que Deus ouve e vê que o povo dele está desanimado, mas Deus não se apressa para dizer: calma pessoal, não é nada disso, vocês estão bem, tudo vai passar. Deus não se apressa aqui para lidar com o estado de miséria daquele povo. Realmente eles estavam em um estado triste, eles estavam realmente com tristeza, eles estavam sem perspectiva, estavam sem esperança, e Deus não desperdiça a tristeza e a reflexão daquele povo, como muitas vezes a gente costuma fazer. Nos nossos tempos, ou nos nossos dias, onde o bem-estar das pessoas é o fim principal da vida, a saúde é o maior alvo que alguém pode alcançar, a gente às vezes é precipitado para poder tentar amenizar situações de tristeza e de miséria. Se alguém morre, a gente vem dar um tapinha nas costas e diz: tudo vai passar. Com que coragem alguém pode dizer tudo vai passar para uma pessoa que acabou de perder um ente querido? Às vezes alguém de alguma forma faz algo errado e a gente, calma, vai dar tudo certo. Mas quem nos garante que as coisas vão dar certo? Diferente de nós, Deus não está preocupado em todo o tempo com essa saúde que a gente tanto preza em primeiro lugar. Existem coisas mais importantes para Deus. E Ele usa aqui a reflexão daquele povo para mostrar que o estado deles não era bom. Deus de alguma forma leva esse povo a observar a verdadeira realidade da vida deles. Deus não trabalha com fantasia, Ele não fica tentando mascarar as coisas ruins. Ele não olha para um casamento desmantelado e fala: calma, vai dar tudo certo. Ele não vê de alguma forma uma família que não está amando a Deus dizendo: não, mas calma, um dia Deus abençoe. Não, Deus ele trata a realidade como realidade. E isso é importante, porque é uma das formas de Deus mostrar que Ele está comprometido com o seu povo. Às vezes é importante alguém diferente de nós nos trazer a luz do verdadeiro estado da nossa vida, da nossa verdadeira condição. Às vezes nós estamos andando longe de Deus e ninguém tem coragem de falar: ei, não é por aí. Mas se nos amassem de verdade, com certeza nos avisariam de que existe um caminho melhor para nós conduzirmos as nossas vidas. Talvez se as pessoas tivessem mais coragem de temer ao Senhor, em momentos como esse, elas, assim como Deus é comprometido com a restauração do seu povo, elas também se comprometeriam umas com as outras para que as pessoas abrissem os olhos e percebessem que tem uma realidade e tem algo quebrado que precisa ser consertado nas nossas vidas. O mais importante aqui não era o templo. O mais importante, sem dúvida, era o relacionamento de Deus com aquele povo. E isso eles não estavam percebendo. Eles não estavam vendo isso. Assim como muitas vezes eu e você não enxergamos aquilo que é essencial. E é importante a gente ter a palavra de Deus vindo ao nosso encontro para que a gente saiba que nem sempre tudo está bem. As pessoas no nosso tempo, elas têm uma tendência de querer tratar tudo de uma forma tão positiva, como se o homem fosse bom em todo o seu interior, quando a Bíblia está dizendo: não é assim. Não está tudo certo, meus queridos. E eu não sou pessimista em todo sentido, mas não vai dar tudo certo para todo mundo no final das contas. Se existe um mundo onde há coisas boas e ruins, e se há um Deus que está agindo, comprometido com o povo, procurando restaurar vidas, é porque existe a necessidade de restauração. Existem as consequências das decisões do povo, assim como existem as consequências das nossas decisões. E às vezes a gente precisa de alguém que fale para a gente, que nos mostre um espelho, o espelho da palavra de Deus, para a gente falar: realmente eu não sou o que eu estou pensando que eu sou.
Essa verdade não para por aqui. O Novo Testamento é repleto de referências e de momentos onde o povo de Deus é lembrado dos seus próprios pecados e da sua própria necessidade de mudança. E Deus, ele usa isso muitas vezes. Ele lembrou os profetas no passado, ele lembra a gente hoje, e a gente precisa parar e perceber o tanto que esse compromisso de Deus em nos corrigir e nos disciplinar é um compromisso importante de amor. Quem nos corrige, meus queridos, não é quem nos odeia. Quem nos corrige, de fato, com a palavra de Deus, é quem nos ama. Quem nos aponta uma direção que agrada a Deus, ao contrário do caminho, às vezes, em que a gente trilha sem pensar muito, não é gente que nos odeia. Pelo contrário, é gente que quer ver a gente bem, quer ver a gente perto de Deus, quer ver a gente restaurada. E, acima de nós, Deus, ele é comprometido com a restauração do seu povo. E nós, como um povo restaurado, recebemos o ministério da reconciliação. A gente foi reconciliado com Deus por meio de Cristo Jesus. E a gente foi chamado a anunciar que Deus está querendo restaurar a vida das pessoas por meio do Filho dele. Essa é a nossa mensagem. É a palavra que a gente precisa dizer às pessoas. Não escondendo a verdade, a dureza da vida. A gente encara os problemas, a gente olha para eles no olho, a gente vê as famílias, vê as dificuldades, vê os relacionamentos quebrados e a gente não minimiza isso. Mas a gente acredita que não por nós, mas Deus, ele tem o poder de restaurar, porque ele tem compromisso com o seu povo. Sabe, quando a gente chega naquelas reuniões de final de ano, aquele clima, tem gente brigada, todo mundo fica fingindo que está tudo bem, não se fala só para as coisas passarem ali sem muitos problemas? Não foi para isso que Deus nos chamou. Ele nos uniu em Cristo para sermos um povo restaurado, um povo que experimenta um tipo de mudança de vida que Ele pode fazer, para que a gente se ajunte e sirva a Ele, não com entraves, mas com liberdade de olharmos no olho do outro e saber que existe reconciliação, existe restauração, existe mudança para a vida de todos aqueles que confiam em Cristo Jesus. Essa é a primeira forma, ou a primeira maneira, como Deus demonstra o compromisso dele com a restauração do seu povo aqui. Deus nos chama a olhar para a realidade. E ele não desperdiça quando a gente às vezes está no fundo do poço. Porque às vezes é no fundo do poço que a gente percebe, aqui sozinho realmente eu não consigo sair. E aí a gente se volta para o Senhor. Mas há no texto uma segunda maneira de percebermos esse compromisso de Deus de restaurar o seu povo. E a gente vê isso nos versos 4 e 5. Esses versículos nos mostram que Deus, ele encoraja o seu povo com a sua presença. E isso é uma demonstração do compromisso dele com a nossa restauração. Veja o que o texto diz. Mas agora o Senhor diz: seja forte, Zorobabel, seja forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. E vocês, todo o povo da terra, sejam fortes, diz o Senhor, e trabalhem, porque eu estou com vocês, diz o Senhor dos exércitos, segundo a aliança que fiz com vocês, quando saíram do Egito. O meu espírito habita no meio de vocês, não tenham medo. Aqui a gente vê claramente Deus encorajando o povo dele com a sua própria presença. Se você prestou atenção, Deus repetiu aqui a expressão ser forte 3 vezes. E ele no final ainda do verso 5 acrescenta essa ideia de encorajamento, dizendo ao povo: não temas. E essa expressão, ou essa forma como Ageu fala aqui, ela lembra muito a linguagem do Antigo Testamento, onde Deus estava expressando ou confirmando o seu compromisso com o seu povo. Isso nos leva até o momento onde Deus fala com Josué, Deus falando: Josué, ser forte, eu estou contigo, ser forte e corajoso, não temas e tudo mais. Isso nos leva à memória um pouco antes ainda, ao próprio Moisés, quando Deus fala: olha, ser forte, eu estou com você. Deus encorajando Moisés com a presença dele. Aí a linguagem aqui de Ageu é simplesmente uma linguagem que lembra de um tipo de pacto, de um tipo de aliança que Deus tem com o povo dele. E isso é o que liga,
na verdade, esse cuidado de Deus com as pessoas. Deus não é como a gente, ou as pessoas do nosso tempo, que não aceitam e não querem mais compromissos. Deus, na verdade, não existe negócio de estar perto e não fazer parte, de ficar. Deus não, Ele se compromete, Ele faz uma aliança com o seu povo, e essas palavras apontam para isso. Mas aqui, Ageu quer nos mostrar que Deus está comprometido com a renovação do seu povo, não só de uma maneira assim muito solta. Ele aponta para 2 símbolos aqui, que são símbolos de que Deus realmente está junto com o seu povo. E o primeiro deles está no verso 5, quando Ageu fala que Deus fez uma aliança com aquelas pessoas. E ele fala que essa aliança foi feita lá atrás, ainda quando eles saíram do Egito. O que Deus está aqui fazendo através de Ageu é usando aquela grande festa onde eles estavam para que eles lembrassem do passado, lembrassem do que Deus estava fazendo, e no coração deles eles tivessem assim a certeza de que Deus não tinha abandonado eles. Mas mais do que isso, ele queria que o povo fosse lembrado em todo o tempo de como Deus esteve com eles em cada momento, de como Deus esteve com eles com Moisés, de como Deus esteve com eles com Josué, de como essa aliança foi firmada e também cumprida em Davi, e como essa aliança foi expandida ao ponto de alcançar todas as pessoas que Deus deseja. A aliança é uma forma, um símbolo da presença de Deus no nosso meio. O que a gente acabou de fazer aqui nada mais é do que um símbolo da nova aliança. Não que Deus fez com Davi, ou com Josué, ou com Moisés, mas agora de uma aliança muito superior que Ele fez com Cristo Jesus. O fato de crermos que Jesus Cristo morreu e ressuscitou por nós, e que o sangue dele nos insere dentro desse povo, mostra que a gente não precisa ter medo. Deus está não só ao nosso favor, mas Ele está conosco também. O povo da aliança, o povo que ceia, o povo que creu em Cristo, o povo que se arrependeu, é um povo que tem a certeza de que pode fazer coisas em nome de Deus, de que pode trabalhar para o Senhor, porque o Senhor está com eles. Isso é fazer parte do povo de Deus. Ser cristão não é apenas vir à igreja. Ser cristão não é frequentar alguns cultos ou alguns pequenos grupos. Ser cristão é ser salvo, ser transformado e ser unido à família de Deus. É fazer parte de um povo que foi comprado por um preço muito alto. Um sangue precioso que nenhum de nós poderia derramar. Se nós hoje podemos viver unidos, é porque um dia Jesus Cristo se separou e viveu isolado e sozinho, como nós aqui lemos e ouvimos, para que nós fôssemos aproximados de Deus. Se a gente pode ter alegria, é porque Jesus Cristo no passado trocou toda a alegria que tinha para ir à cruz do Calvário, morrer naquele lugar, nos perdoar dos nossos pecados e nos dar vida, para que como povo de Deus a gente fosse forte, corajoso e trabalhasse para o Senhor. Se hoje a gente não precisa ter medo da solidão, é porque um dia na cruz Jesus Cristo ficou sozinho, sem a ajuda dos seus discípulos, sem ninguém para o amparar, sem o próprio Deus. Ele foi isolado para que a gente fosse aproximado. Ele sofreu para que a gente pudesse se alegrar. Ele de alguma forma derrama a vida dele ali para nos encorajar agora com esse poder dele a viver uma vida conscientes de que nós estamos na presença de Deus, meus queridos. A gente está aqui no culto na presença de Deus, e isso não é um jargão poderoso para você arrepiar. Isso é o que a Bíblia está dizendo, e a gente crê nisso, e a gente confia nisso. A gente vai sair daqui, quando o culto terminar, a gente vai sair na presença de Deus, porque o sangue de Cristo Jesus já foi derramado sobre as nossas vidas. Esse é um sinal poderoso que encoraja o povo de Deus. Deus está presente com a gente. Mas veja que no verso 5, o texto ainda diz que Deus dá um outro símbolo aí, um outro sinal, que é o próprio Espírito que habita no meio do povo. E por isso ele diz: não tenham medo. Talvez aqui Ageu estivesse lembrando, e a gente deve lembrar que Ageu não tinha o Novo Testamento, não tinha acontecido o Pentecostes. Então eles tinham um entendimento do Espírito Santo, mas não tanto quanto a gente tem. E talvez Ageu estivesse aqui pensando em Ezequiel. Ezequiel, ele profetizou muito sobre a chegada de um novo tempo, onde o Espírito de Deus encheria o povo do Senhor. Isso no passado era profecia, mas aqui Deus confirma a sua promessa ao seu povo, dizendo que esse tempo vai chegar.
e que um dia a gente vai saber que Deus habita no nosso meio, não só porque a gente ouve a palavra, mas porque o próprio Deus dentro de nós confirma essa verdade. E essa promessa é um símbolo poderoso para o povo de Deus no passado, mas é para nós também. Paulo vai falar em Efésios que o Espírito é o selo do Espírito Santo, é o penhor, na verdade, da nossa salvação, é a garantia de que tudo que Deus prometeu, Ele vai cumprir nas nossas vidas como povo dEle. Se Ele prometeu que vai voltar para nos buscar, isso é uma verdade, meus irmãos. A gente não enxerga agora, mas não precisamos ter dúvida sobre isso, porque Deus é fiel em cumprir a sua palavra. Se Deus diz que a gente podia fazer parte do povo dEle, se Ele diz que ia nos perdoar, mesmo quando a sua consciência te acusa e diz que você é o pior dos pecadores e você não merece estar aqui, não caia nisso. Não se iluda com essas mentiras do diabo, porque se Deus diz que você pode fazer parte do povo dEle quando você se arrepende, o próprio Espírito Santo vai testificar no seu e no meu coração de que nós somos filhos e filhas de Deus. Deus derramou o Espírito dEle de forma abundante ali em Atos capítulo 2. E hoje, todos nós, aqueles que cremos e confiamos em Cristo Jesus, somos encorajados pela presença de Deus, pela presença do Espírito Santo de Deus, de que viver para o Senhor e de que trabalhar para o Senhor não é vão. É a melhor maneira de desenvolvermos a vida da gente, de desgastarmos o nosso tempo e os nossos recursos. Porque o que a gente faz com Deus ao nosso lado. Quando um professor de escola bíblica ensina e ele é crente, ele não ensina só, ele ensina com Deus. Quando um pastor prega e ele crê em Cristo, ele não prega só, ele prega com o próprio Deus. Quando uma irmã ora pela outra irmã, ela não ora só, ela ora na presença do próprio Deus e na convicção de que o próprio Deus está com ela. E quando a gente está só e perdido, pastor, e quando a gente é crente, mas está meio cambaleando, a gente precisa lembrar que o próprio Espírito Santo de Deus nos ajuda a orar quando a gente não sabe. E a gente se volta ao Senhor com confiança. A gente pede ao Senhor que tenha misericórdia das nossas vidas. E Ele é poderoso para restaurar a nossa vida e o nosso relacionamento com Ele. Veja, queridos, Deus ele tem compromisso em restaurar a vida do povo dEle. Às vezes o compromisso que eu e você não temos, mas Deus tem. E quando a gente entende isso, isso precisa mover a vida da gente numa outra direção. A gente viu que Deus leva o povo a ver a realidade, Ele não desperdiça a miséria do povo e as reflexões sobre o estado do povo. A gente viu que Deus aqui encoraja o seu povo com a presença dEle, mas há uma terceira forma nesse texto aqui de Deus demonstrar o seu compromisso com a restauração do seu povo. Isso está nos versos 6, 7, 8 e 9. Eu quero convidar você a ler esses versículos comigo agora. A palavra de Deus diz assim: Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, daqui a pouco, mais uma vez farei tremer o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei tremer todas as nações, e serão trazidas as coisas preciosas de todas as nações, e encherei este templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória deste novo templo será maior do que a do primeiro, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. A gente aqui é desafiado a perceber que Deus promete ao seu povo um futuro glorioso. O compromisso de Deus nos estampa a verdade, Ele nos encoraja a perceber que estamos diante da presença de Deus e ao trabalho, mas também a olhar para frente e perceber que para o povo de Deus há um futuro glorioso. Para o povo de Deus as coisas não terminam aqui. No verso 6 aqui, Ageu usa uma linguagem um tanto quanto profética, quando ele diz: daqui a pouco, mais uma vez, farei tremer o céu, a terra, o mar e a terra seca. Aqui, com certeza, Ageu está vendo a grandeza e o poder de Deus, mas provavelmente ele está pensando em algum momento onde Deus ia dar uma reviravolta na vida daquele povo sofredor. Os israelitas naquele momento realmente eles estavam em profunda miséria. Eles tinham voltado do exílio babilônico de 70 anos
e eles estavam se reestruturando. E aqui, Ageu lembra eles de que Deus é um Deus soberano e poderoso, e que Deus restaura as coisas quando quer e da forma que quer. Talvez a própria reconstrução do templo tenha sido um momento importante, impactante na vida daquele povo. Realmente aquilo assustou os moradores vizinhos. Mas eu não creio que esse foi o momento mais impactante aqui que Ageu quer nos mostrar. A gente sabe que o templo, ele foi construído e foi destruído. E nos tempos de Jesus ele ainda existia. Mas no ano 70, ele também foi destruído sob o governo de Nero. E no meio de tudo isso, em Mateus, Jesus fala e se apresenta como o verdadeiro templo. Jesus se mostra como a imagem, na verdade, daquilo que Ageu está falando como uma sombra. De alguma forma, Ageu falou de algum momento onde Deus ia estremecer as nações, ele ia bagunçar um pouco as coisas, conforme os homens entendem, e um novo tempo ia começar para o povo de Deus. E nós sabemos que realmente, quando Cristo veio ao mundo, um novo tempo raiou, uma nova era, de alguma forma, foi inaugurada. O reino de Deus chegou na terra quando Cristo veio ao mundo. E, embora os judeus esperassem uma visão e uma vitória política e geográfica, Deus não fez isso com Cristo, mas um dia Ele vai fazer. Deus continua estremecendo os céus e a terra e os governos. A gente acha às vezes que o país vai acabar por causa do governo X e do governo Y, mas quem acaba o país não são só esses homens. Quem tem poder de levantar e de derrubar é o próprio Deus. E Deus aqui nos lança os olhos para percebermos que há um momento, que é a vinda de Cristo, que mexe com toda a história da humanidade. Há um momento em que as coisas elas saem do eixo para que Deus coloque elas no eixo e nunca mais sair. E desde que Cristo veio, como o verdadeiro templo, como verdadeira glória de Deus, como a verdadeira representação do Senhor, esse tempo já chegou, meus queridos. E a gente aguarda ansiosamente um segundo momento em que os céus vão tremer de novo, onde as coisas vão balançar, e Jesus Cristo vai descer do céu, e todo olho vai ver a glória do Senhor, e todo mundo vai reconhecer que Ele é Senhor, não para salvação, mas reconhecer que Ele realmente é Deus acima de todas as coisas. É esse o ponto de Ageu aqui, é nos mostrar de alguma forma que uma segunda glória seria de alguma forma resplandecente, não por causa das mãos dos homens, não porque o templo tinha riquezas. Ele diz: eu sou o dono do ouro e da prata. A verdadeira glória de Deus para nós não é a riqueza, não é a gente encher esse templo de coisas bonitas e belas e ar-condicionado e ouro nas paredes. A verdadeira riqueza de Deus para nós é a própria glória de Cristo Jesus. Nada pode mudar um coração de uma pessoa se não for a glória de Deus em Cristo Jesus. Ninguém pode ser convencido, constrangido, ninguém pode sentir abraçado pela presença de Deus se não for por meio da glória de Cristo Jesus. E é isso que Ageu está dizendo aqui. Uma vez mais, o Senhor vai tremer céus e terra. Jesus veio uma primeira vez, mas a gente aguarda ansiosamente uma segunda volta de Cristo Jesus. E o povo de Deus, aqueles que creem em Cristo Jesus, aqueles que foram restaurados pelo compromisso do Senhor, esses vão chegar nesse dia sem nenhum tipo de medo e de pavor. A gente vai sentir alegria, e é nisso que a gente deve colocar os nossos corações, meus queridos e minhas queridas. O compromisso de Deus em restaurar a gente não é apenas para esse mundo, assim, uma visão horizontal. Deus pode fazer coisas maravilhosas nas nossas vidas aqui, é verdade. Ele pode nos dar profissões maravilhosas, empregos bons, maridos, esposas, isso é muito bom. Mas nada disso se compara com o estar na presença de Deus, sabendo que Ele nos aceitou, e de olhar para os olhos de Cristo e saber que Ele é nosso e que nós somos dele. Mais uma vez, a ceia é um exemplo disso. A ceia é um símbolo de que a gente é povo de Deus. Participa da ceia aqueles que creem em Cristo. Se você não participa, não é porque você é excluído, mas você pode participar se você colocar sua confiança nele, se você reconhecer que só Ele pode restaurar a sua vida, te mudar e transformar o seu coração. E é nesse sentido que Ageu aqui nos lembra, de todas as formas, que Deus, Ele tem um compromisso profundo
com a restauração do seu povo através de Cristo Jesus. Eu comecei falando que tem coisas que na vida são difíceis de ajeitar. Tem relacionamentos que dificilmente voltam a ser o que um dia foram. Mas, em relação a Deus, isso não é verdade. O problema do pecado foi resolvido, meus queridos, em Cristo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se você hoje vive em um relacionamento de inimizade, quebrado com Deus, tem solução para isso. Se volta para Cristo, pede a Deus misericórdia e Ele é poderoso para restaurar a sua vida. Se hoje você tem um relacionamento negligente, displicente em relação a Deus e à obra de Deus, se as suas expectativas são baixíssimas em relação à obra de Deus, tem jeito para isso. Se volta para Deus, pede a Deus graça, fala para Deus encher o teu coração com alegria de servir o povo, mas começa a trabalhar, porque Deus vai mudando os nossos sentimentos à medida em que as nossas ações e as nossas práticas vão agradando a Ele em obediência. Tem jeito para as nossas vidas, para as nossas famílias, para os nossos relacionamentos, para os nossos filhos que não amam mais a Deus, para os nossos vizinhos que não conhecem ao Senhor, tem jeito. E o jeito é o Evangelho de Cristo Jesus, que fala do nosso pecado, que fala de um Deus que veio para nos salvar e que fala de um futuro glorioso para todos aqueles que confiam no nome de Cristo Jesus.